Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, do 4 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder ouvir a mesma palavra que ao ser proferida criou todas as coisas. Essa palavra poderosa que em Gênesis falou e todas as coisas foram criadas. E que agora fala pelo seu Espírito através da pregação. E continua recriando todas as coisas. Continua levando pessoas ao novo nascimento. A minha oração é para que através desta mensagem o seu nome seja glorificado. Que nós sejamos corrigidos. Não há absolutamente qualquer um de nós que não necessite da tua disciplina. Portanto, eu peço, corrige-nos com o teu paterno amor e faça em nós a tua vontade para a sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de o texto de João 14, 6, ele ser um texto dos mais conhecidos e mais utilizados para nós evangelizarmos pessoas descrentes, originalmente, quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando exclusivamente com os seus discípulos, no contexto da última ceia. E durante 3 anos e meio, Jesus havia pregado o evangelho às multidões, chamando-as ao arrependimento e à fé. Perceba, por exemplo, que até agora, nos 5 eu sous que foram pregados, todas as vezes em que Jesus diz aqui eu sou, ele chama as pessoas a crer nele. Então ele não está dizendo eu sou sem um propósito. Ele quer que as pessoas acreditem nele. Olha só, quando ele disse eu sou o pão da vida, ele também disse a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele também disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando ele disse, eu sou a porta das ovelhas, ele também disse, quem crer e entrar por mim será salvo. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele diz, vocês não creram, porque não sois minhas ovelhas. E quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, como nós vimos no último domingo, ele também disse, quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Então fica evidente que através dos eu sous, Jesus não está somente afirmando a sua divindade, mas ele está chamando as pessoas à fé, e isso está em completa sintonia com o propósito joanino ao escrever o 4º evangelho, como nós já vimos aqui, porque João queria que as pessoas ouvissem o chamado do evangelho, se arrependessem dos seus pecados, acreditassem em Jesus Cristo para a salvação e experimentassem a vida que somente Jesus pode dar. Portanto, irmãos, durante esses 3 anos e meio em que Jesus pregou o evangelho, a multidão teve a chance dela de ouvir, se arrepender e crer em Jesus. Mas agora, Jesus está apenas com os discípulos. E as 2 últimas afirmações, eu sou, ele faz apenas diante dos discípulos. A multidão não está mais aqui. Ele está falando com os salvos agora. É o texto que a gente mais usa para evangelizar descrentes. E não está errado. No entanto, nós precisamos ter isso em mente hoje. Jesus está falando com os seus discípulos no contexto da última ceia.
E vamos pensar um pouco nessa circunstância. Eles estavam reunidos no cenáculo. Jesus estava prestes a morrer. E aí então ele vai trazer o último discurso dele, as últimas palavras dele aos seus discípulos, aos 12. E esse discurso de Jesus, ele começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17. E aqui acontece muita coisa, irmãos. Foi nessa circunstância que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi nessa circunstância que Jesus declarou quem era aquele que deveria traí-lo, Judas Iscariotes. Foi nessa circunstância que Jesus declarou que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. Foi nessa circunstância que Jesus estabeleceu a prática e ordenou a ceia do Senhor. E foi nessa circunstância também que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E a despedida está em João capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Filhinhos, eu estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu já disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, vocês não podem ir. Irmãos, vocês conseguem imaginar a tristeza dos discípulos? Como assim Jesus vai embora? Aqueles homens haviam deixado tudo para seguir Jesus. Nos últimos 3 anos e meio, a única coisa que eles fizeram foi seguir os passos do Mestre, foi andar com Ele. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles viram os seus milagres, eles contemplaram os seus sinais, eles acreditaram nas suas promessas, eles testificaram do poder de Cristo. João vai dizer, nós apalpamos o verbo da vida. E eles verdadeiramente acreditaram que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Se Jesus vai embora, como que fica o seu amigo, chamado discípulo amado, a saber, João, aquele que escreve esse evangelho? Se Jesus vai embora, como que ficam os seus 3 amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João? Se Jesus vai embora, como que ficam os discípulos? Como fica o reino? Como que fica a missão? Se Jesus vai embora, como ainda pode existir fé? Se Jesus vai embora, como ainda pode existir esperança? Se Jesus vai embora, como ainda pode existir alegria entre os discípulos? O que sobra depois que Jesus anuncia a sua partida? Sobra tristeza, sobra um coração perturbado, um coração conturbado, aturdido, atordoado, e todas as similaridades que você imaginar, dolorido, preocupado, ansioso, tudo isso define muito bem o estado do coração dos discípulos. Afinal de contas, o Mestre está dizendo que vai embora. E é exatamente neste momento em que Jesus começa ali a confortá-los e a encorajá-los. Eles estão tristes, eles estão abatidos, mas Jesus vai dizer, ei, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se fosse o contrário, eu teria dito para vocês, pois eu estou indo para vos preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está ali animando os discípulos, e é interessante que o remédio, que a solução que Jesus apresenta para a nossa tristeza, para o nosso desânimo, para o desânimo dos discípulos aqui, é a fé. Vocês estão tristes, vocês estão desanimados, então creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, afinal de contas, é perfeitamente possível que a falta de alegria e o desânimo sejam apenas sintomas de um problema maior do coração, que é o pecado da incredulidade. Porque se nós cremos que há um Deus que tem o controle de todas as coisas, se nós cremos que há um Deus soberano e que as situações não fogem do controle dele, que ele não fica desesperado, então por que nós vamos viver desanimados? Se nós cremos que tudo está debaixo da soberania do eterno, nós não temos motivos para viver uma vida desanimada. E é claro, eu não estou falando de tristeza, porque há momentos de tristeza. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. O problema é quando a tristeza domina o nosso coração. O problema é quando a gente já não consegue se alegrar na presença do Senhor. O problema é quando a gente já não consegue
Como diz a Escritura, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor não é o espaço, a casa do Senhor é o povo reunido. Quando você perde essa alegria, e aí você entra aqui e fica olhando para as paredes, e fica olhando para o teto, e fica pensando no que vai acontecer depois do culto, no almoço, no aniversário, ou sei lá para onde você vai. A nossa atenção se divide, mas o mestre faz, ei, creiam em Deus e creiam também em mim. A ansiedade não vai ser totalmente extirpada do nosso coração até nós sermos completamente santificados na morte ou na volta de Jesus. Mas Jesus disse, não andeis ansiosos. Muitas vezes a gente vive como se Cristo não tivesse ressuscitado, como se a nossa vida não tivesse esperança nenhuma. Não tem nada mais estranho do que um cristão que está o tempo todo desanimado. Irmãos, depois que Jesus aponta a raiz do problema, ele começa a fazer promessas aos discípulos, para que eles crescem nessas promessas e reencontrassem a alegria e a esperança, porque eles estavam tristes. E a primeira promessa que nós encontramos aqui de conforto é: Jesus lhes prometeu um lugar na casa do Pai. Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Irmãos, quando Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar, talvez você esteja imaginando Jesus com um monte de ajudantes de pedreiro lá no céu. Ó, esse aqui é o quarto do Joe, esse aqui é o de fulano, esse é o de Abraão, esse é o de Isaac, esse é o de Jacó, esse é o do Rodrigo, esse é o do Nem. Só que a linguagem que Jesus está usando, ele não está se referindo a preparar da mesma forma que nós pensamos quando nós ouvimos preparar. Olha só, quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar, ele estava provavelmente se referindo aos seus atos de morte e ressurreição. Pois a rigor o lugar dos salvos já está preparado desde antes da fundação do mundo. A casa do Pai aqui parece uma referência clara ao céu onde está o trono de Deus. Aqueles discípulos aflitos, eles precisavam saber que havia um lugar para eles no céu. E aí então Jesus traz uma segunda promessa de conforto. A segunda promessa de conforto é a segunda vinda de Cristo. Ele disse, eu virei outra vez. E aqui nós vemos Jesus como aquele noivo que precisa se afastar da sua noiva por um tempo, mas ele promete retornar para ela. E mesmo que ele pareça demorado em cumprir a promessa, a noiva apaixonada sofre, mas em seus sofrimentos ela se apega às palavras fiéis do noivo que disse, eu virei outra vez. E então os discípulos aflitos, eles precisavam saber que em breve Cristo retornaria. Ele estava indo, mas não é uma ida definitiva, ele voltará. E a terceira promessa que Jesus traz aqui é a promessa da vida eterna no reino de Deus. Ele disse, eu vos levarei para mim. O Senhor promete levar os seus escolhidos para a Nova Jerusalém, para viver eternamente na sua companhia, sob o seu reinado, que é marcado por paz, alegria e justiça. Um lugar onde não tem morte, um lugar onde não tem lágrima, um lugar onde não tem dor. Um lugar que será iluminado pela própria face de Deus. Não tem sol. O sol é a face de Deus. É Ele quem ilumina a cidade da Nova Jerusalém. Os discípulos aflitos, eles precisavam saber que reinariam com Cristo no céu. E é por isso que Jesus disse, eu vos levarei para mim. Portanto, irmãos, no lugar da tristeza deveria existir fé. E ao invés de terem o coração conturbado, os discípulos são encorajados a crer, porque Cristo lhes prometeu um lugar, um retorno e uma vida futura com Ele. E agora a gente olha para esse texto que nós lemos e nós nos deparamos com uma afirmação curiosa. Porque anteriormente, antes, ao anunciar a sua partida, Jesus tinha dito que os seus discípulos não poderiam ir para onde ele estava indo. Para onde ele estava indo? Para o Pai. No entanto, agora, Jesus diz que eles conhecem o caminho para onde ele estava indo. Eles não podem ir, mas eles conhecem.
Ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí tem um discípulo de Jesus que ele tem uma dificuldade chamada incredulidade. Ele é famoso por isso. Qual é o nome dele? Tomé, um dos 12, olha para Jesus e fala, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus disse que estava indo para o Pai. Só que Tomé está esperando Jesus dizer uma localização geográfica. Eu estou indo para a Judéia, eu estou indo na dispersão entre os gregos, eu estou indo para... Ele estava esperando Jesus dar ali a localização dele no GPS. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, o Senhor não falou. Como nós podemos saber o caminho? E aí então, e somente então, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E perceba, irmãos, que os artigos aqui eles estão muito bem definidos. Jesus não diz ser um caminho entre outros caminhos possíveis. Jesus não diz ser uma verdade entre outras verdades possíveis. Ele também não diz ser a vida entre outras vidas possíveis. Ele disse, eu sou o caminho, ou seja, o único caminho. Ele disse, eu sou a verdade, ou seja, a única verdade. E ele disse, eu sou a vida, ou seja, a única vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Sim, as afirmações de Jesus são exclusivistas. E elas não admitem qualquer outro caminho, qualquer outra verdade ou qualquer outra vida. O próprio Cristo descartou a possibilidade de que alguém chegue até Deus de outra forma. Há pessoas que dizem, e talvez você já tenha ouvido isso, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Quando o destino é o Pai, o único caminho é Jesus e somente Jesus, a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. É só Jesus. Não tem outro caminho. Você pode encontrar um caminho diferente para o Zaira, você pode encontrar para o Itapeva, você pode encontrar caminho diferente para qualquer lugar, mas para o céu só tem um. Para o Pai, só existe um caminho. Irmãos, logo que Jesus fez essa declaração, o Senhor percebeu que, apesar dele já ter dito que ele era o caminho para o Pai, os discípulos não estavam muito atentos. Eles não tinham entendido direito e a fé deles ainda era vacilante. E é por isso que o Mestre vai dizer em seguida, se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí naquele momento um outro discípulo, Filipe, um dos 12, ele tem uma ideia. Tive uma ideia, já que ele está dizendo que ele pode nos levar para o Pai, então ele pode mostrar o Pai um pouquinho para a gente. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Imagina, Jesus fala assim, ó Pai, põe a cara aí, ó. Oh, beleza, agora eu acredito. Gente, crer não é sobre exigir ver alguma coisa. Porque se você vê, já não é mais fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se você está vendo, já não é mais fé. Mas Filipe, ele quer ver. E aí Jesus dá uma resposta bastante interessante. Ele fala assim, Filipe, eu estou tanto tempo no meio de vocês e vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, então, mostra-nos o Pai? Irmãos, isso é o que João está defendendo em todo o Evangelho. Olha só, João capítulo 1, versículo 18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. E aí ele diz, o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Foi Jesus que revelou o Pai, que jamais fora visto por ninguém. E como nós temos aprendido, esse Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai. Esse Cristo, ele é a representação exata do ser de Deus. E a todos que cantaram hoje essa música, quero te ver. A todo aquele que deseja ver o Pai, eu respondo, olhe para Cristo, pois quem vê Jesus vê o Pai. Jesus disse isso para Filipe. Essa é a explicação do texto. Mas a pergunta é, como esse texto se conecta com a minha e a sua realidade nos dias de hoje?
Eu não sei se você sabe, mas um dos principais desafios e mais importantes da pregação verdadeiramente cristã, é pregar o Evangelho em todos os textos da Escritura. E nessa passagem, para nós compreendermos a importância da afirmação de Jesus, nós precisamos refletir sobre o que o pecado fez com os filhos de Adão. Presta bastante atenção. Na criação original, no Jardim do Éden, Adão e Eva viviam conectados e em completa sintonia com Deus, que era para eles a fonte de toda verdade e vida. Porém, a desobediência do homem arruinou as coisas. Em primeiro lugar, quando os nossos pais comeram do fruto proibido, por causa do engano da serpente, a humanidade se separou do caminho. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, separados da presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante no caminho do jardim, tornando impossível a nossa volta. A proteção no caminho, nós não podemos mais trilhar esse caminho até o Pai. Por isso, então, todo homem agora, ele nasce separado de Deus, e nasce sem saber o caminho de volta para casa. Nós nascemos em uma condição de perdição completa, sem conhecer o caminho para Deus. Irmãos, nesse texto é curioso Jesus dizer aos discípulos que eles não podem ir para onde ele está indo. Só mais uma vez, para onde ele está indo? Por que Jesus está dizendo para eles que eles não podem ir? Porque, de fato, nenhum homem sozinho pode reencontrar o Pai. Não há absolutamente nada que qualquer homem possa fazer que o reconecte ao Pai. Não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer que apague os nossos pecados. Nada. Você pode estar cheio de justiça própria, achando que você é bom o bastante. Mas não há absolutamente nada que possa nos reconectar ao Pai. Nossas melhores obras não podem nos levar até o Pai. Não fazer mal a ninguém não pode nos levar até o Pai. Viver uma vida religiosa, frequentar igreja, viver uma vida decente não pode nos levar até o Pai. Ser membro da igreja não pode nos levar até o Pai. Ser batizado nas águas não pode nos levar até o Pai. Cantar no coral da igreja não pode nos levar até o Pai. Ser um pregador da palavra não pode nos levar até o Pai. A nossa justiça própria, no máximo, pode nos levar ao inferno. Mas a verdade é que se nós entrássemos na presença do Pai, nós morreríamos. Porque a santidade de Deus é tão elevada que um pecador não pode estar diante dele e permanecer vivo. É por isso que no tabernáculo, é por isso que no templo, tinha um véu que separava um lugar chamado Santo dos Santos, e ali só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Para você ter uma ideia, ele entrava amarrado pela cintura, porque se ele morresse ali, eles puxavam a corda e retiravam o corpo. E ele não poderia entrar ali sem sangue. Olha só a nossa situação. Qualquer pecador diante da presença de Deus morre, porque a santidade desse Deus, do Deus Altíssimo, é elevada. Há um véu que nos separa. Tudo isso porque nós fomos separados do caminho e ficamos perdidos. Não havia um caminho para nós chegarmos até Deus. Em segundo lugar, quando nossos pais comeram do fruto proibido por causa do engano da serpente, a humanidade se separou da verdade. Deus disse: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aí a serpente falou: certamente não morrereis. A serpente está dizendo para Eva: Deus está mentindo. É o que a serpente está dizendo. Ela está chamando Deus de mentiroso. E infelizmente, irmãos, nossos pais pecaram por escolher acreditar na serpente, não em Deus, por escolher a mentira e não a verdade. E é por isso que Romanos, capítulo 1, versículo 25, vai dizer: substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Desde então, todo homem nasce no pecado, na mentira, no engano, conforme 2 Timóteo 3,13, que vai dizer que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Todo homem nasce separado da verdade.
Ele não precisa que alguém lhe ensine a mentir. Desde muito cedo a gente já começa a mentir para os nossos pais, depois para nós mesmos, para os professores, para o cônjuge, para o pastor, para a igreja. Enfim, por aí segue. Meus irmãos, além de nós não podermos ir para o Pai sozinhos, nós não podemos conduzir ninguém até lá, porque nós somos espiritualmente cegos. Um cego não pode guiar outro cego, disse Jesus. Todos os homens amaram a filha do diabo e se envolveram com ela. Você sabe quem é a filha do diabo? O que está escrito no Evangelho? O diabo é pai, os homens se envolveram com a mentira. Estão num relacionamento sério com ela até hoje. Portanto, a humanidade está longe do caminho, longe da verdade. Em terceiro lugar, quando nossos pais comeram do fruto proibido, por causa do engano da serpente, a humanidade se separou da vida. A separação do caminho do jardim implica necessariamente na separação da árvore da vida, do fruto da vida. E isso, portanto, ocasiona a nossa morte. A Bíblia diz que todos pecaram e diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que todo homem nasce mal, nasce morto espiritualmente e sendo merecedor da morte eterna, da condenação do inferno e da ira de Deus. Essa é a situação do homem, que ele é completamente incapaz de mudar. Nós não podemos de fato ir para onde Jesus estava indo. Não há nada, absolutamente nada que nós podemos fazer para trilhar esse caminho sozinhos, por nós mesmos. Resumindo, irmãos, o pecado nos separou do caminho e nos levou à perdição. O pecado nos separou da verdade e nos levou para a mentira. O pecado nos separou da vida e nos entregou à morte. E agora, e somente agora a gente pode entender o quanto a gente precisa de Jesus. Porque estando nós perdidos no caminho, cegos na mentira e mortos no pecado, Deus enviou o seu Filho ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Aos que estão perdidos, ele disse, eu sou o caminho. Aos que estão cegos, ele diz, eu sou a verdade. E aos que estão mortos, ele diz, eu sou a vida. E a todo homem ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Absolutamente ninguém pode ir ao Pai sozinho. Ninguém pode ir. A única chance de nós chegarmos até o Pai é se Jesus nos carregar nos ombros da sua misericórdia e nos depositar nos portões do céu. Não existe outra forma. Foi Ele que trouxe Deus até os homens. E é Ele que leva os homens até Deus. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos 4,12, Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. E Hebreus 10,20 vai dizer, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo. Ué, não tinha o véu ali? Por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não tinha caminho para a gente chegar até Deus. Ele fez, Ele abriu, Ele rasgou um caminho para nós podermos voltar para o nosso lar, para o nosso Pai. Ele fez um caminho, Ele nos abriu um caminho através do véu. Quando o véu estava se rasgando, aquilo simbolizava o corpo dele que estava sendo partido. O caminho está sendo aberto, o caminho está sendo partido, para eu e você termos acesso a Deus e passarmos por esse caminho. Me falam tem lugar para justiça própria nessa narrativa do Evangelho. Não tem. Se você ainda consegue olhar para algum irmão da igreja, para qualquer pessoa que seja, ou não da igreja, com superioridade, isso significa que você ainda está vivendo pela justiça própria. Todos nós éramos cegos, perdidos e mortos. Não fosse a graça de Deus, nós ainda estaríamos nessa condição. Por isso Deus olha para todos nós e chama-nos da mesma categoria. Sabe como Jesus se referia aos seus discípulos? Ou aqueles que criam, que acreditavam nele? Pequeninos. Porque é isso que nós somos.
aqueles que se achavam grandes, os fariseus. Jesus falou: vocês acham que vêm, e por isso que vocês estão condenados. Eu vim para os cegos, eu vim para aqueles que não são, eu vim para aqueles que reconhecem a sua insuficiência, não para aqueles que estão cheios de justiça própria, achando que podem conquistar o céu pelo que fazem. Jesus não veio para aqueles que se consideram superiores aos outros. Jesus veio para aqueles que colocam o rosto no pó e reconhecem que não poderiam fazer nada, que não poderiam chegar a lugar algum, se não fosse pela graça dele. Todo aquele que crê em Jesus é justificado e agora pode entrar no Santo dos Santos com ousadia e ter acesso ao Pai pelos méritos do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. E porque o véu foi rasgado, o seu corpo, como diz Hebreus. O corpo dele foi rasgado para nos abrir um caminho até o Pai. Nós entramos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus agora. E por que nós não somos fulminados, se nós ainda somos pecadores? Porque nós fomos justificados. E agora, quando Deus nos vê na presença dele, ele vê a justiça de Cristo que nos foi imputada. É só por isso que a gente não morre. É só por isso, é só por causa da graça, é só por causa da misericórdia. É só por causa do que tem em Deus e não no que tem em nós, que nós permanecemos vivos e temos acesso à presença dele. Irmãos, não havia caminho. Não havia caminho para nós até Deus, mas Jesus fez um caminho. Ninguém pode ir ao céu por mérito, mas somente pela graça de Deus. Não é o frequentar a igreja, não é o batismo, não é o ser filho de crente. Eu vou com a minha mãe na igreja, miserável. Para com isso. Você pode ter nascido no que a gente chama de berço evangélico. Não sei se no seu berço lá estava escrito berço El Shaddai. A gente tem essa mania de falar berço evangélico, né? A gente pode ter vivido uma vida toda na igreja e nunca ter sido transformado. Não é frequentar a igreja, não é batismo, não é... Todas essas coisas são importantes. Mas a gente vai ver na semana que vem que aquele que crê em Jesus Cristo, ele apresenta uma evidência. A videira verdadeira fala de fruto. Essa é a pregação da semana que vem, no culto de Natal. Mas por enquanto ainda é necessário que a gente pare e olhe para o que Jesus está querendo dizer quando ele diz eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ele está dizendo, creiam, creiam, acreditem, acreditem na minha obra. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo, todo aquele que crê na sua obra, é liberto da cegueira, é livre da perdição, é liberto da mentira, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E cada uma das pessoas que crê em Jesus Cristo viverá cada uma dessas promessas que nós encontramos nesse texto. Mas para a gente encerrar esse sermão, eu quero fazer algumas perguntas a nós hoje. Irmão, se ele morreu e ressuscitou, por que a gente está vivendo tão abatido? Onde está a alegria da nossa salvação? Você sabe que fruto do Espírito é alegria também. Porque muitas vezes a gente vive desanimado, carrancudo, reclamador, murmurador o tempo inteiro. Porque o nosso coração anda tão aflito. Por que muitas vezes a gente vive desanimado como se nós não conhecêssemos o caminho? Como se nós ainda estivéssemos na mentira, como se nós ainda estivéssemos mortos em delitos e pecados. Se nós cremos nele, nós devemos ser o povo mais alegre dessa terra. Em todos os momentos da nossa vida, é claro, nós vamos chorar, nós teremos aflições, nós teremos momentos de tristeza, mas a tristeza não nos dominará, porque maior é o que está em nós, o Espírito que habita em nós, que produz em nós alegria pelo poder de Deus. O salmista tinha um exercício muito legal, que talvez você pode fazer neste momento. Pergunta a si mesmo,
Você já conversou com a tua alma? Parece que o salmista está maluco, né? Mas pergunta para si mesmo. Por que está abatido a minha alma? O ano está terminando. Talvez você tenha feito uma lista lá no começo do ano. Esse ano eu vou pular de paraquedas, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou comer não sei o quê, esse ano eu vou... Enfim. E talvez dessa lista você tenha ticado duas coisas e não conseguiu fazer nada. E aí vem esse cansaço no final do ano e você fala, quantas coisas eu planejei. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas, gente, independente de como está a sua vida, ou de como ela não está, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Meu pai cantava essa música, quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Se você não consegue se alegrar com isso, vai procurar alegria em um monte de coisas, você não vai achar. A alegria está nele, está na pessoa dele. Pergunta para a sua alma, por que você está tão abatida? Se você é biruta igual o salmista, faz essa pergunta para si mesmo agora. Alma, dá uma trégua aí, alma. Você está me perturbando demais. O que está acontecendo? Por que você está tão... Jesus ressuscitou a alma, prega para a sua alma. Irmãos, eu não quero ser simplista, mas Jesus disse que muitas vezes a razão do nosso desânimo é falta de fé e incredulidade. Os discípulos estão desanimados, aí Jesus, não, vamos fazer uns stand-up. Tem gente desanimada na igreja, não, vamos fazer uma programação diferente. O que você quer além de cantar, pregar e... É o que Jesus mandou a gente fazer. Não, vamos fazer um show de calouros na igreja para ver se o pessoal se anima, chega mais feliz. Jesus olhou para os discípulos e disse, creiam. Creiam em Deus e creiam também em mim. É isso que a gente precisa. Eu quero encerrar chamando vocês, chamando todos nós a nos apegarmos às promessas que Jesus fez nesse texto. Porque ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Nós, salvos muitas vezes conturbados, precisamos lembrar que há um lugar para nós no céu. E esse lugar está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque ele disse, eu virei outra vez. Os salvos conturbados, muitas vezes, precisam lembrar da verdade de que Cristo voltará. E porque ele disse, eu vos levarei para mim. Os salvos conturbados precisam lembrar que reinarão com Cristo no céu. E nós podemos descansar nas suas promessas, porque fiel é aquele que prometeu. Ao não salvo, você que ainda não depositou a sua fé em Cristo para a salvação, eu quero dizer, não há outro caminho para o Pai. Não adianta procurar. Não adianta buscar redenção em folhas de figueira. Não adianta buscar solução naquilo que não vai solucionar o problema. A nossa perdição longe de Deus é tanta que a gente nem sabe onde está a solução. Quando Adão e Eva pecaram, eles juntaram folhas de figueira para fazer uma roupa para eles. Eles não sabiam solucionar o problema. Mas aí o texto vai dizer que Deus veste Adão e Eva com peles de animais. E, gente, para fazer uma roupa com peles de animais, o animal precisa estar morto. Ninguém anda com uma onça rugindo nas costas. O animal precisa estar morto. A solução de Deus é um cordeiro em nosso lugar. A solução dos homens é ficar buscando a alegria onde ela não está. Por isso, se você ainda não crê na obra de Jesus Cristo, se você ainda está vivendo essa vida infeliz, separada de Deus, o Evangelho te chama hoje a se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para a salvação. Agora, ao cristão, eu diria, arrependa-se por viver desanimado como se você não conhecesse Jesus. E talvez, se a gente diz conhecer Jesus, mas estamos ainda tão desanimados constantemente,
talvez a gente esteja longe dos meios de graça, dos meios que Ele estabeleceu para nos manter fortes e vigorosos na fé. Às vezes você acha que tudo errado, está tudo errado com todo mundo, mas na realidade está tudo errado com você. Suas próprias lentes projetam tudo errado em todo mundo. Por quê? Porque está distante dos meios de graça. O que nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo, tendo a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a perspectiva de Cristo, é nós nos aproximarmos desses meios. Então, aquilo que a gente aprendeu durante todo o ano, nós somos chamados a lembrar hoje. E uma outra questão, o nosso desânimo também pode ser porque a nossa mente está apegada demais às coisas deste mundo, às coisas visíveis. Quanto mais você se preocupa com os 4 lugares que você quer morar, ou enfim, quanto mais você se preocupa com coisas dessa terra, menos feliz você é. Mas quanto mais essas coisas são apenas um apêndice, porque a alegria que nós temos já é completa em Cristo, mais você é capaz de desfrutar dessas promessas de Deus. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele disse, eu virei outra vez. E ele disse, eu vos levarei para mim, para que o lugar onde eu estiver, vocês estejam também. Vamos orar.